Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Nossa gratidão, ficou perfeito. Antônio José, seja bem-vindo, sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Nossas vibrações positivas para nosso irmão Antônio Carlos, que está gripado, está um pouquinho adoentado, então hoje ele não participou, mas estava presente, bem bacana. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos, Tuas Mãos, Fé. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbio 16, 3. A nossa confiança em Deus não pode faltar em quaisquer circunstância da vida, pois ela é que nos assegura a verdadeira consciência. Se ainda duvidas por momento, não esmoreça por isso. Existe em ti recursos para que possa recuperar a fé. Espera no Senhor. Não cruzar os braços, não trabalhar com esperança para a conquista dos ideais que enobrecem a existência. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que nós tivemos, pela noite que inicia, por esse momento de estudo e reflexão, pelos nossos amigos de jornada, que estão conosco aqui virtual, pelos nossos irmãos desencarnados que estão participando conosco. Senhor, nós te agradecemos. A nossa gratidão a Jesus, que é o nosso irmão maior, veio até a Terra, deixou seu exemplo, seu ensino. Então, que nós possamos a cada dia aprender a caminhar com Jesus.
Então, Jesus, nós te agradecemos. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. A nossa gratidão. Que essas nossas vibrações, esse momento que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, possa estar indo também de encontro a cada um dos corações que sofrem, em todos os lugares. Senhor, nós te agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Te pedimos para que possa estar do lado do nosso irmão, Antônio José, para que ele possa ser intuído, para trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Senhor, nós te agradecemos. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Meu irmão, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Minha boa noite a todos vocês. Cida e todos vocês. É até as 20, né? Até as 20. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que vocês têm me dado aí, abrindo as portas da casa de vocês, ainda que não presencial, mas bem gratificante. Bom, hoje, vocês estão me ouvindo bem? Então, hoje nós vamos, então, falar, né? Nos inteirarmos sobre um estudo ou uma narrativa que tem muito, assim, a deixar-nos curiosos, ou curiosos, posso até dizer, porque é algo muito interessante que nós vamos falar aqui, que eu acho que eu tenho quase certeza que todos sabem. Nós sabemos que os milagres de Jesus, eles têm uma quantificação na totalidade de 31 milagres. E, curiosamente, se nós buscarmos lá na sua condição de 1 a essa 31ª, nós não vamos encontrar lá escrito a palavra, parábola de Lázaro e o rico, ou como queira, do rico e Lázaro. Eu não sei se vocês têm ciência disso aí. Então, entre aquelas 31 parábolas, essa não vai estar presente. Ela é um complemento da parábola do mordomo infiel. Mas, antes de qualquer coisa, é necessário que nós não confundamos esse Lázaro, a qual Jesus dá o nome, não é? Aquele companheiro que, evidentemente, era dotado da mais pura humildade. Ou seja, esse nome inventado por Jesus para essa história, que nós vamos começar a partir de agora, então, nos inteirarmos, com Lázaro, irmão de Maria e Marta, que este era amigo de Jesus. Então, é necessário que nós não confundamos essa. E como eu estava dizendo, o rico e Lázaro é um relato de Jesus que está, a princípio, apontado somente no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, dos versos 19 a 31. E, voltando a essa situação, alguns consideram essa narrativa, alguns consideram-na como uma parábola. Mas existem discussões a respeito de grandes estudiosos onde há dúvidas se esta história é uma parábola. Então, repetindo, lá, se nós pegarmos da primeira parábola, a 31ª, nós não vamos achar essa parábola lá.
Nós vamos achar essa que nós falamos aí, que relata sobre o mordomo infiel, que começa, a bem da verdade, lá no capítulo 16 de Lucas. Esse é possivelmente um relato, um único relato até, de Jesus, que está registrado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que ele atribui um nome a um dos seus personagens. Ou seja, todas as palavras contadas por Jesus, elas não têm cunho nominativo. Muito interessante isso. E uma coisa que nós precisamos deixar bem claro, ou seja, ressaltar, que esse relato, ou seja, o relato do rico e Lázaro, indiferente de ser uma parábola ou não, que ainda é algo assim, entre divergências entre os estudiosos, ela nos transmite ensinamentos importantíssimos, independente ou não de ser, como dissemos há pouco, uma parábola. E pelo fato desse teor histórico estar somente lá no livro de Lucas, isso dá-nos assim uma conformidade muito grande em relação a todos esses históricos contidos pelos 4 evangelistas. Nós vemos algumas da qual estão em Mateus, Marcos e Lucas, às vezes não em João, da qual são narradas, às vezes, num condicionamento diferenciado, mas que, no fundo, o teor principal é aquele que nos faz entender todas elas, ainda que diferentemente narradas, ou seja, dá-nos um entendimento muito interessante a propósito daquilo que era verdadeiramente o que Jesus queria tocar no coração daqueles da qual ele citava. E se nós formos analisar, nós vemos aí, todos nós a conhecemos, né? Que 2 companheiros nossos desencarnam, um, evidentemente, por toda a sua pompa, vai estar num local, e o outro, por toda a sua humildade, ou pela grande humildade que até então lhe era peculiar, ao ir um outro local. Isso é que é o mais interessante de toda essa história, porque ela nos dá, assim, inúmeras lições que nós podemos retirar dessa narrativa. Mas é muito interessante que nós devemos, assim, deixar claro, ou seja, enfatizar, que o significado principal dessa narrativa, ou como queira, desta parábola, não vamos aqui dizer quem está certo ou quem está errado, é a advertência, principalmente contra aquilo que nós chamamos ou qualificamos como avareza. A verdade é que as riquezas de cunho material, ou seja, terrenas, de nada vão valer. À medida que nós tornarmos ao plano espiritual. E é isso exatamente que fica muito claro nesse texto. Então, essa narrativa ou esta parábola é um convite a todos nós para que podemos dizer, entendamos como arrependimento
de situações a qual esse processo material dá-nos um condicionamento de que, quanto antes pudermos nos posicionar a respeito da ganância ou dos vícios, ou do egoísmo, entre outros, deixará-nos bem claros em relação à proposta de Jesus. E nós podemos aí pontuar, digamos assim, inúmeras lições do qual é narrado ali. Uma coisa muito interessante, nós temos algumas questões no Livro dos Espíritos a partir das questões, parece-me que de 760, alguma coisa assim para frente, que fala sobre a avareza, ou seja, que fala sobre a riqueza. Mas uma coisa muito interessante. Ser rico, em passagem nenhuma no campo bíblico que nós temos aí, trabalhado, estudado, é ensinado como ser pecado. Ou seja, não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. Nenhuma. Como eu disse lá no Livro dos Espíritos, algumas questões falam a respeito. E, entre outras, uma delas é Kardec questiona qual o propósito da riqueza que é condicionada ao espírito quando ele reencarna. E tem como resposta que a riqueza ela tem que ser administrada para que ela possa, de um modo geral, ser benéfica tanto quantos delas hão de depender. Aquele que é rico ou aqueles que dependem daquela riqueza. Agora, o que a palavra de Deus condena, ou seja, o que é condenável é verdadeiramente o amor ao dinheiro. E nós vemos aí inúmeros casos, companheiros aí que, de uma forma ou de outra, são ricos, altamente milionários, e que por alguns percalços voltam à pobreza. Estamos cansados de ver companheiros aí que oferem prêmios nessas loterias, e se não tiverem assim estabelecido um caminho, não é, para essa riqueza, ela perde. E lá no livro de Mateus, curiosamente, nós temos lá no Sermão do Monte, na complemência do Sermão do Monte, no capítulo 6, parece-nos que no verso 24, o relato de Jesus é muito interessante a respeito de tudo isso aí, quando diz ele que não se pode servir a Deus e as riquezas. Está lá, observe. Ou seja, o homem ele tem que saber, dentro do equilíbrio no campo da razão e no campo do sentimento, ele tem que saber trabalhar essa chamada riqueza. Porque ela é de alta responsabilidade e nós sabemos perfeitamente que ela não vem por acaso. Nos dias de hoje, nós podemos enumerar inúmeros companheiros aí que são abastados, ricos, milionários, mas que dentro de um campo da sua responsabilidade, ainda que, como disse, no campo racional ou da razão, ele utiliza como emprego, não é? Como benefício ao emprego de tanto quantos que daquela sua empresa, digamos assim, dependam.
Quantos companheiros que dão emprego aí para 50 mil pessoas diretamente? E se nós fizermos uma base de uma esposa e mais 2 filhos, em torno de 200 mil pessoas indiretamente. Então, essa é a responsabilidade que é dada a Deus ao homem que tem a riqueza em suas mãos. Indiferente de qualquer situação. É esta a base. Agora, vemos muitos companheiros, né, que a têm, como falamos há pouco, e quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Esses companheiros, verdadeiramente, ao voltarem ao plano espiritual, como todos nós sabemos, e inclusive esse relato, essa parábola, como queira, o fato de 2 companheiros de ordens dentro do campo socioeconômico de paragens diferenciadas. Eu não sei se vocês vão se lembrar agora, em uma das obras de André Luiz, parece-nos que Entre o Céu e a Terra, é isso mesmo, não? Ou Entre a Terra e o Céu? Ele, juntamente com o Vicente, que era um outro companheiro que estava sendo preparado por departamentos na colônia de Nosso Lar, para, num futuro muito próximo, estarem dando-nos exemplos de ordem bem categóricas. Mas naquele momento, que até então eram aprendizes, num dos certos momentos desse aprendizado, André Luiz, juntamente com Vicente, parece-nos, são chamados a conhecerem as cavernas, onde nós sabemos o tipo de espírito, o condicionamento dos espíritos que até então permeiam aqueles locais, ou vivem naqueles locais. E assim foram levados por companheiros outros, podemos dizer seus docentes, né? Até as entradas daquelas cavernas. E se nós buscarmos assim, bem a fundo, o relato naquele instante, naquela obra, nós vamos ver que ainda não era o momento de André Luiz e o próprio Vicente conhecerem verdadeiramente a parte interna daquelas cavernas, onde companheiros em condição, ou seja, espíritos em condições bem delicadas viviam, até que, num certo instante, aquele companheiro que era o administrador, ou seja, o seu professor, o seu administrador, diz a ele, que é o nosso caso aqui, que aguardasse ali na porta de uma daquelas cavernas, que eles estariam lá dentro. Ou seja, iriam adentrar para preparar o local, ou ver como estava o local. E até que, num certo instante, André Luiz depara ou assiste uma discussão entre espíritos dessa estirpe bem baixa. Uns dizendo, não, esse ouro é meu, não, é meu, não, esse ouro é meu, e por aí afora. Companheiros outros que estavam ali brigando, ou seja, por poças de lodo, como se aquilo realmente fossem barras de ouro. E até que André Luiz reconhece o tom de uma daquelas vozes.
E lhe dá a ideia de gritar Cláudio, e curiosamente um daqueles responde. Ou seja, atende aquela chamativa de André Luiz. Resumindo, aquele companheiro era seu avô, que numa última existência, como nós, continuando a narrativa ali daquela obra, havia sido um homem abastado, muito rico, mas que utilizava grande na totalidade a sua riqueza de forma ilícita, entre outras, de igualdade. Deu prejuízo, tomou de muitos aquilo que lhe pertenciam, com o propósito acumulativo daquelas riquezas. E esse companheiro foi parar onde estava, onde André Luiz presencia. Vale a pena dar uma olhada lá, parece-nos que a obra é essa. Para vocês verem exatamente o que passava aquele companheiro, esse seu avô. Exatamente por causa do domínio da riqueza material, quando no plano material. Eu tenho o hábito de, em todos os locais a qual me faço presente, lembrar, entre outros, de uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, conforme parece-nos que na última estada aqui já havíamos citado, mas vamos citá-la novamente, que é a questão 67, a qual Kardec questiona aos espíritos que o assistiam na evolução daquela obra, qual o objetivo da reencarnação. E, entre outras situações, lá deixa-nos muito claro que ela tem como propósito a evolução do espírito. Então, se essa é a resposta que está lá, que cabe-nos trabalharmos gradativamente, ou seja, as nossas idas e vindas, no plano que nos é colocado por merecimento, hoje, no caso, no plano de expiação e provas, para que nós possamos, enfadado, ou seja, baseado naquilo que nos é proposto, trabalhando as leis divinas ou naturais, principalmente aquela lei 10ª que fala da justiça, do amor e da caridade, trabalhando essa proposta, esses propósitos. Lembrando, desculpe, eu estou com uma cachorrinha aqui, ela me dá trabalho. Lembrando que quando fala justiça, é a condição de ser justo, não de justiceiro. Então, muito interessante. Nós que temos assim um conhecimento bastante produtivo, ou muito interessante, dos evangelhos, da proposta em si que nos é dada como oportunidades, que trabalhamos hoje embasado na caridade, desse amor. É muito interessante que nós entendamos isso. Repito, em momento algum é citado por Deus ou por Jesus que é pecado ser rico. E se hoje nós temos aí um trabalho, nós, nos dias de hoje, temos um trabalho direcionado ao nosso semelhante, se hoje nós vemos aí que companheiros outros objetivam em construir uma casa onde ali há de se reunir companheiros outros para tratar exatamente sobre a luz do Cristo Jesus.
nos lança como instrumento, é porque exatamente temos como riqueza essas propostas também. Por que eu abriria, construiria uma casa espírita, por exemplo? Por que eu deixaria o conforto da minha casa para poder fazer uma campanha de quilo? Ou para fazer visitas ao leprosário, penitenciários, asilos, entre outros? Por quê? O que isso verdadeiramente no campo material, ou na materialidade, somaria? Mas é aí, é justamente aí que nós podemos entender que essas são as nossas maiores riquezas. Primeiramente, a de que nós entendamos o objetivo dessas propostas da fundação de uma casa espírita. De dedicarmos a campanhas de quilo, visitas, etc, etc. Não é o que fala lá no Evangelho de Mateus, onde está o teu tesouro, está aí o teu coração. Que nós possamos sermos diferentes do que relata esta narrativa, esta lição, esta palavra. Diferente daquele que ousou entender ou procurou, de uma forma ou outra, desconhecer, de que tudo aquilo a qual ele conseguiu do campo material aqui ficaria. Porque a sua maior riqueza era exatamente aquela que Lázaro mostrou para ele. Eu já devo ter falado para vocês de um companheiro. Chico não deixou claro que ele era o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo, mas deixou evidente que ele estava entre os seus melhores amigos, ou seja, era um dos teus melhores amigos. Eu acho que nós já falamos algumas vezes aí sobre um companheiro chamado Jorge. Um elemento simples, bastante humilde, pobre na condição socioeconômica, financeira, mas que era rico, altamente rico, no campo do sentimento. Era um homem, embora andrajado, um homem que tinha 100% de dependência, digamos assim, na condição da parte alimentícia, de vivência material, mas era um homem que tinha uma luz ampla, ou seja, infinita ao seu redor. Esse nosso irmão, ele, quando, segundo relatos do Chico, quando ele chegava perto de companheiros outros, ele exalava um odor tão ruim, um cheiro tão ruim, que muitos perdiam uma grande oportunidade de ver a riqueza que esse homem possuía em si, ainda que nessa condição, e afastavam-se dele por causa desse odor, principalmente, desse mau cheiro. E era exatamente ali que eles precisavam de entender que a permanência ante ou junto daquele companheiro era possivelmente a maior escola que poderia se ter. Para tornar-se um homem rico espiritualmente. E nós vimos que esse homem rico era bastante tolo, desculpem a expressão, em se preocupar demasiadamente com os bens
que ele havia adquirido no mundo, sem lembrar que o mais importante que para ele poderia existir era a sua vida. Mas não. Ele se achou tão seguro pelos bens que tinha, ou seja, de toda a riqueza que havia juntada, e esqueceu que sua vida ela ia continuar além de tudo aquilo. Necessário se faz entendermos também que o homem que busca incessantemente trabalhar a sua imagem, a sua condição material para servir-se de possivelmente, após entendimentos de si próprio, de um obreiro de Jesus, é possivelmente o mais importante que ele poderá trabalhar em cada estado no campo material. Das riquezas, nós podemos também exemplificar aí o nosso companheiro Francisco de Assis, que deixou de tudo materialmente, inclusive as próprias vestes, para tornar-se um verdadeiro obreiro, um obreiro fiel da causa de Jesus. Esse nosso companheiro, sabemos perfeitamente que era filho de um grande senhor no campo da riqueza material. Nós podemos exemplificar também outro companheiro, Saulo, que tinha uma riqueza muito grande, egoística, mas que por um certo instante, em um encontro verdadeiro, enquanto esses que nós todos temos, numa hora ou outra, quando buscamos auxílio, buscamos respostas, ele depara com Jesus. E este simplesmente pergunta ao Cristo: Senhor, o que queres que faça eu? Ou o que queres que eu faça? Vemos aí que a riqueza desse companheiro era diferenciada, embora também material. E mais à frente nós podemos observar o quanto esse homem foi verdadeiramente o que fora citado no vaso prometido. Hoje, temos aí exemplos de casas de cunho religioso, casas de ordem católica, protestante, porque todas merecem o nosso devido respeito, que a todo instante passam pelas suas portas principais companheiros outros em busca de bálsamo, em busca de um lenitivo, ou seja, em busca de respostas, até do entendimento por que ou que está fazendo vivo, ou no nosso meio. Companheiros que chegam a essas casas numa penumbra emocional muito grande e que, de repente, foca-se com a luz, que é providencial dentro destas casas, e busca um outro rumo. Qual de nós que buscamos a casa espírita, nós, pela sua primeira vez, com um propósito de sermos ou de fazermos o que fazemos hoje?
Mas é porque ali nós vimos a verdadeira riqueza que nos cabia perfeitamente. Uma certa manhã, na sopa que é edificada todos os sábados na casa de Francisco de Assis, a Cida bem o sabe, pois um que outros aí, quando nos fora dada a oportunidade, isso bastante gratificante, de sermos coordenador daquela tarefa maravilhosa. Estávamos buscando alimentos dentro do local adequado, quando nos foi apresentado por um companheiro outro que estava lá conosco, nosso querido Zé Paulino, uma irmã que, de uma forma bem triste, veio até nós, já em lágrimas, perguntando o que ela poderia fazer para que a sua vida modificasse. Ali nós nos inteiramos, aos poucos, daquilo que ela veio nos colocar como testemunho. E, entre outros, ela disse-nos que vinha ou vivia num lar cuja condição socioeconômica era bem edificante. Ou seja, fazia parte de uma família cuja riqueza material não se discutia, mas que dentro daquele lar, entre os familiares, faltava algo como paz, como compreensão. E que nada daquilo que eles tinham era algo que desse-os sossego, desse-os transparência, convivência de forma salutar. E o que ela precisava para que aquilo modificasse? Eu fui, perguntei a ela, como você chegou à nossa casa? Ou a essa tarefa de sábado? Ela falou, eu fui indicada por um companheiro de vocês, que não há necessidade de relatar, mas que me transferiu de uma forma muito simples, digamos assim, uma grande importância. Eu queria ver o que eu preciso para poder transformar o meu lar. Se a riqueza está conosco e ela se faz, que eu possa levar a outra riqueza, ou seja, aquela que Jesus nos outorga, que é verdadeiramente o amor, ou seja, o amai-vos uns aos outros. E ela se interessou muito pelo trabalho, muito antes de que eu desse caminhos para que ela seguisse dentro daquela própria casa. Ela falou, como eu faço para poder participar? Como eu faço para ajudar? Eu falei, basta que você estenda as mãos e esteja aqui conosco, todos os sábados às 8 horas, para iniciarmos a nossa prece e darmos qualificação, ou seja, direcionamento ao trabalho. Ela falou, mas é só isso? Eu falei, não, não é só isso. É tudo isso. Porque essa é a nossa maior riqueza que nós podemos ter. Aqui aos sábados, eu estou dizendo do sábado, eu falei com ela. E ela falou, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que muito antes de que você traga-me subsídios, essa companheira falou, eu já entendi perfeitamente o que o meu lar precisa. Do que aqueles que fazem parte do meu convívio diário verdadeiramente precisam. É de que nós sejamos pobres, por um instante financeiramente, e altamente ricos na proposta do amor ou da caridade. E eu vou estar com vocês.
E tenha certeza que hoje sai daqui uma nova pessoa. Uma pessoa que talvez não teve por si só a oportunidade no passado de conhecer verdadeiramente o que é uma riqueza emocional, o que é uma riqueza espiritual, mas conviveu diariamente com a riqueza material. E digo mais, ela disse-nos, possivelmente eu não venha só. Eu falei, olha, minha companheira, a nossa casa, dentro do que você está vendo, dessa humildade, mas dentro dessa riqueza tão grande que é a luz que nos envolve, está à sua disposição. E eu permaneci durante 16 a 18 anos naquela campanha, ou seja, naquela tarefa. E aquela nossa irmã, se não era a primeira, mas era uma das primeiras que chegava com os pais para estarem nos ajudando. A sopa, a distribuição das possíveis cestas básicas que tínhamos. Todos os sábados as sopas e a cada 15 dias os alimentos. Sem contar que grande parte desses alimentos que eram distribuídos passaram a vir, a partir de então, dessa nossa companhia. Quando aquele companheiro pede a Abraão para que aquele nosso irmão humilde levasse a água, ou tocasse a água, e colocasse à sua boca ou aos seus lábios, era exatamente o que essa nossa irmã veio nos pedir naquele sábado. Que nós pudéssemos tocar com um pouco da nossa simplicidade no seu eu. É necessário que nós entendamos que Jesus, quando fala que a cada um é dado segundo as suas obras, deixa-nos muito claro, mas muito claro, muito bem, muito claro, de que, à medida que você recebe um pouco de alguém que pouco tem, ele tornar-se-á muito para aquele que nada tem. E quantos de nós hoje, no nosso dia a dia, poderá verdadeiramente, através das palavras de Jesus, confortar um companheiro com algumas das suas frases, algumas das suas citações, da mesma forma que aquele irmão buscava o toque da água em seus lábios. A pobreza material é algo para aqueles que a possuem, faz parte da sua evolução. Isso no campo da sua expiação, ou talvez, quem sabe, no campo das suas provas. Estávamos um dia, faço questão de citar, na colônia Santa Isabel, com um grupo de companheiros outros, também do Francisco de Assis. E tínhamos um companheiro que ele, embora não se presenciasse nas reuniões, ou seja, não frequentasse aquela casa, mas todas as nossas estadas na colônia de Santa Isabel em visita aos nossos irmãos, ele se fazia presente. Saía de Sabará e estava conosco lá, já pronto para aquele sábado, seguíamos em caravana, carreata. Seu nome era Lélio. Era, não, é Lélio.
E esse companheiro, quando chegávamos lá, ele era de uma sensatez tão grande, de um amor tão grande, que ele envolvia todos aqueles companheiros nossos que foram taxados pela lepra. E nós tínhamos lá uma irmã chamada Cléria, não sei se ela ainda vive, que um belo dia contou-nos a sua história, mas curiosamente, sentado ao lado do Lélio, abraçado, e ele beijava o rosto dela. E ela já estava cometida assim de uma forma bem triste das modificações no campo da lepra. Mas ela era já vacinada, ou seja, aquela condição ela não se expunha ao seu semelhante. E ela veio nos contar que aos seus 49 anos, ante um casamento muito feliz, ao sentir os primeiros sintomas, chegou ao ponto que estava. E um dos primeiros processos, uma das primeiras etapas, quando soube do que ela tinha dentro do campo da enfermidade, foi o abandono do marido. 49 anos de casamento. E ela, objetivada na sua fé, nas suas orações, nas suas preces, ela entendeu perfeitamente que aquilo também fazia parte daquele conteúdo, ou seja, o abandono do marido também fazia parte daquele conteúdo, daquele todo. Mas aquela mulher, ela era um verdadeiro anjo que nós tínhamos dentro da colônia de Santa Isabel. Ela era uma líder ali dentro. Porque quando ela, segundo suas palavras, disse-nos que havia sido indicada para fazer parte daquele complexo, ela não se sentiu ameaçada emocionalmente, ela não se sentiu constrangida de si para si, porque naquele exato instante ela viu que aquela casa era exatamente o colo que Jesus estava dando a ela. E ela disse mais, que ali, possivelmente ela como uma pessoa que se fizera enferma naquela condição, iria romper todas as suas propostas. E que, quem sabe, até o seu próprio orgulho, que, segundo disse ela, era a sua maior riqueza, ali acabasse. Que entrasse ela como uma andrajada, como uma mendiga, àquela colônia. Porque era daquela forma que ela entendeu que Saulo, ao estar diante de Jesus, perguntou-lhe, como disse há pouco, Senhor, o que queres que eu faça? E foi dessa forma que a nossa companheira tornou-se uma líder ali dentro, tornou-se uma pessoa ímpar. Sermos pobres é algo maravilhoso, porque a riqueza principal para a sobrevivência do espírito, nós sabemos que são as suas qualidades. Ou seja, qualidades que são oferidas através do trabalho edificante. E é dessa forma que, ao retornarmos à nossa condição, ou seja, a nossa casa máter, a nossa casa principal, que é o plano espiritual, nós possamos entrar dignos ou dignificados do bem que, evidentemente, nos foram dadas as oportunidades de trabalharmos
30 anos naquela vida material e foram deixadas ceifadas. E eu, mais uma vez, isso eu faço questão também, em todos os locais a qual estou presente, parabenizar a todos quantos, ou a todos quantos, se objetivaram para si essa proposta em relação ao seu semelhante. Lembrando que ninguém, mas ninguém vive só. Vimos aí, nesse relato, que todos nós conhecemos, que aquele que era um homem bastante rico, precisou do seu semelhante para que o auxiliasse. Então, ninguém vive só. Todos nós somos dependentes, todos nós temos as nossas dependências e todos nós defrontamos com aqueles que dependem da nossa boa vontade. Assim, continuem o trabalho de vocês em relação a essa proposta em si. O cunho religioso é exatamente este. Qualquer que seja a nossa proposta, ela está embasada no nosso crescimento, mas ladeado pelo nosso semelhante. Faça uma base, ou tire uma ideia dos nossos lares. Quem são esses que estão dentro dos nossos lares? Ricos ou pobres que o sejam, mas são companheiros que devem nos a proposta em si, ou a oportunidade de que nós estejamos bem, para que assim consigamos e continuamos a viver beneficamente um para com o outro. São adversários de vidas passadas, sabemos o bem, mas que foram colocados em nosso seio familiar, para que juntamente conosco pudessem romper essas barreiras. A mesma barreira que Saulo, ao transformar-se e mudar-se para Paulo, conseguiu romper. A mesma barreira que aquele companheiro, ao avistar Jesus de cima de uma árvore, conseguiu se autotransformar. Somos todos ricos. Todos nós somos ricos. E saibamos, então, operar, administrar as nossas riquezas. Lembrando mais uma vez, o que Jesus deixa-nos claro, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no verso 47, quando ele, a grosso modo, nos fala: se o fazes somente aos teus, que fazeis de especial? Guardem isso com vocês. Vamos romper as nossas barreiras entre a simplicidade, entre a pobreza e a riqueza. Que tornarmos, cada um de nós, veio para que tudo se faça de uma forma bastante magistral. Muito obrigado a cada um de vocês, mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite. Se me permite acrescentar algo do Toninho, essas barreiras que você falou, eu fiquei lembrando da primeira vez que eu fui com você. Lembra? Eu fui assim, na barreira, né? Eu tinha que quebrar aquela barreira, porque quando as pessoas falavam de um leprosado, da coluna Santa Isabel, uau, né? Pega, lepra, aquela coisa toda. Então, assim, a gente em si já carrega, né, os preconceitos. Então, assim, eu tenho essa gratidão com você, porque
quando eu fui a primeira vez, foi um dos lugares que eu mais aprendi e que eu mais recebi, né? Então, Muito bem. assim, Fico quebrou a feliz de barreira. ouvir isso de você. Muito bem. Nossa gratidão. Perfeitas reflexões. Deus abençoa. Você termina com a gente com uma prece, pode ser? Claro, claro. Então, nós vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, para que assim possamos agradecê-los por mais esta oportunidade. Agradecê-los por tornar os nossos lares, nesse instante, mais uma vez, uma parte bastante rica no que se diz à luz do amor, à luz da gratidão. Agradecer a Ti, Mestre Jesus, por ter nos permitido de que os nossos lares tornassem-se o esteio de companheiros outros do plano espiritual, que ora abundam essas casas, na sua condição quantitativa, para igualmente fazerem parte dos esclarecimentos desta noite. Companheiros outros que estarão a partir de agora, Mestre Jesus, sendo levados para casas em colônias espirituais. E ali, quem sabe, iniciando-se um ciclo novo no campo do estudo do conhecimento, deixando de lado afazeres outros incondizentes. Agradecer a Ti, Senhor, pela presença de cada companheiro do plano físico aqui presente. Sabemos perfeitamente que o Teu amor cobre as multidões do pecado. Sabemos perfeitamente, Senhor, que a Tua luz refletir em nossos lares jamais será apagada. Cabe-nos, Senhor. Cabe-nos, com todo respeito a Ti, somente agradecer-te. Nosso muito obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje, agora e sempre. Que assim seja.